Você vai conhecer agora a história do pequeno Dudu. É um garotinho de 3 anos que foi diagnosticado com a doença raríssima que afeta menos de 100 pessoas no mundo todo e desde então a família trava uma verdadeira corrida contra o tempo. O tratamento que pode mudar a vida do Dudu está fora do país e os pais contam com a solidariedade de todos. Eu conversei com a família e você vai conhecer essa história de amor e esperança. E aqui na tela o tempo todo estará o Pix. Se puder, ajude o pequeno Dudu. Uma alegria receber aqui a Débora Amaral, também o Paulo Amaral, eles que são os pais do Dudu, para a gente poder então entender um pouco melhor essa história do pequeno Dudu. Conta pra gente então, como que vocês chegaram até esse diagnóstico do Dudu, trazendo então, infelizmente, essa notícia de que ele tem uma doença raríssima. Bem-vindos aqui no Jornal da Clube. Obrigado, bom dia para todo mundo. Nós tivemos o diagnóstico há quase 2 anos e muito por conta da forma da Débora olhar, né? Débora é pediatra e ele sempre teve atrasos muito significativos no desenvolvimento dele. Até hoje ele não anda sozinho, ele não fala, ele está com 3 anos e meio de idade e a gente desde cedo investigando e nada batia. Tentamos vários testes, várias tratativas até que em um determinado momento a gente fez o exame genético e descobriu que ele tinha essa doença genética ultra rara, né? Foi quando perdemos o chão, o mundo e vontade de viver, descobrindo o quão grave era. A gente nunca ia imaginar que seria tão grave, né? Mas era a realidade. E é o único caso, para a gente entender, no Brasil com diagnóstico fechado, é isso? Ele foi o primeiro que se teve notícia, até quando a gente começou o tratamento, começou a conversar com o pessoal do Hospital de Harvard, que nos acolheu e fazem a história da doença, né, a história natural. Eles disseram que era o primeiro caso que eles tinham notícia no Brasil. É uma doença que foi descoberta há pouco tempo. Durante esse ano, fez mais de um ano que a gente está na campanha, a gente foi contatado por outras famílias que, em seguida, acabaram tendo um diagnóstico também de SPG50. A gente acredita que até como o caso do Eduardo ganhou muita notoriedade e talvez médicos e famílias que tinham casos parecidos tiveram ali a ideia de fazer o mesmo exame que a gente fez e acabaram descobrindo. Então, hoje, infelizmente, a gente já foi contatado por uma outra família que já tem esse diagnóstico, mas a gente teve notícia que o nosso seria o primeiro. E com relação ao prognóstico, o que a literatura traz com relação a essa doença? O que acontece se não tiver um tratamento adequado, para quem está em casa entender? O Eduardo, como eu falei, ele tem um atraso muito grande no desenvolvimento, mas a doença, ela acaba, de uma maneira muito simples de falar, matando neurônios dele, todos os dias. Então, ali até por volta dos 5, 6 anos de idade, ele tem esse atraso, mas sem o tratamento, ela vai progredindo para não só a demência inicialmente, mas também, principalmente, a perda dos movimentos, né? Ele acaba tendo um enrijecimento dos músculos, ele tem um prognóstico de perder o movimento das pernas ali por volta dos 10 anos de idade, continuar progredindo até perder 100% dos movimentos do corpo e, ao mesmo tempo, a capacidade de pensar, né? Então, é um prognóstico devastador mesmo, é um prognóstico de estado vegetativo por volta dos 20 anos de idade, e por isso que a gente está lutando. E como foi a descoberta dessa possibilidade de tratamento fora do Brasil? Foi um alívio, né? Logo que a gente teve o diagnóstico, a gente também saiu procurando, fazendo muita pesquisa, né, na internet, conseguimos encontrar essa instituição que foi fundada por um pai de uma criança que também tem um diagnóstico, e esse pai foi atrás de conseguir tratamento, e ele que criou a medicação. E depois disso, outras crianças já receberam também, estão evoluindo bem. Então, no mesmo momento que foi perder o chão pelo diagnóstico, também a gente conseguiu ter um pouco de esperança, né? Por ter encontrado eles não receberam, nos acolheram muito bem. E estão fazendo de tudo para que as outras crianças também sejam tratadas. É um tratamento, claro, é um tratamento, para a gente entender, extremamente caro, né? Extremamente caro. Quando a gente fala em tratamento de doenças raras, genéticas, a gente, além de ser caro para fabricar, para as matérias-primas serem muito caras, a gente não tem investimento, tanto público quanto de empresas privadas, porque
são poucas pessoas que vão se beneficiar. Então, tem pouco interesse das empresas e até mesmo do governo em custear esses estudos e essas medicações. Bem, e aí vocês encabeçam, então, essa campanha, né? Vocês são aí do estado de Minas Gerais, mas o Brasil inteiro hoje, né? Basicamente está acompanhando pelas redes sociais, pela imprensa, a história do Dudu. Como é ter recebido esse total apoio do nosso país durante essa luta? Receber esse apoio é o que fortalece a gente para continuar lutando pelo Eduardo, porque se fôssemos só nós dois, a gente não conseguiria, né? Sozinho a gente não conseguiria esse tratamento para ele. Então, ter recebido esse apoio, esse acolhimento, como você disse, não só da nossa região, mas do Brasil inteiro, é o que põe a gente para frente e nos dá esperança de conseguir. A gente é muito grato, né? Quando a gente tornou nossa história pública, teve aquele primeiro momento de dúvida, será que a gente consegue? Porque a gente sabia que para conseguir um valor tão absurdo, a gente teria que ter o apoio do Brasil inteiro, e era muito difícil. Mas a gente é muito grato que, graças a Deus e a todo mundo, o Brasil apoiou, e a gente está muito próximo de terminar finalmente esse sofrimento que já passou de um ano. Para a gente entender, vamos explicar da seguinte forma. Houve ali uma primeira meta, né, de 18 milhões de reais. Essa meta foi alcançada, um número, né, com a ajuda de inúmeras famílias, chegou a ser alcançado, mas aí alguns percalços aconteceram durante esse processo. Eu queria que vocês explicassem essa parte. Sim, o que foi passado para nós, né, mais ou menos em agosto do ano passado, é que haviam doses produzidas para tratar 8 crianças, né? Que o Eduardo, a gente conseguiu colocá-lo entre essas 8, mas que, como a Débora disse, a empresa que criou essa medicação, ela não tem fim lucrativo, ela é criada por um pai e ela não tem receita, né? Ela não tem dinheiro. Ela vai com a esperança de salvar vidas e ajuda mesmo. E teria que pagar 3 milhões de dólares para a empresa que produziu essa medicação para liberar, né? A medicação estava produzida, mas não estava paga. E todas as tentativas que a EUPIDA fez na época de conseguir um apoio financeiro, ela não teve sucesso. E aí não teve outra saída, né? Como nós, pais americanos, pais de outros países, não podemos deixar nossos filhos acabar, né? E acabando e morrendo aos poucos, e todas as famílias se lançaram em campanhas como a nossa. E foi uma luta, assim, insana, de muita internet, muito apoio na internet, ações online, muitos eventos. E em maio, nós, com a ajuda das outras famílias, conseguimos bater essa meta dos 3 milhões e o medicamento foi pago. Hoje essa medicação está paga e disponível para aplicação já. Só que, enquanto a gente aguardava novidades, a gente foi, né, surpreendido por mais um desafio, que, né, houve até a troca de governo, e a política do governo Trump, ela cortou quase todo o investimento em estudo, né, em estudo de novas medicações. Isso é uma coisa que é muito noticiada, que lá nos Estados Unidos, hoje, a verba para estudo de novas medicações é muito reduzida. E nisso, um hospital que faria o tratamento, que é até um hospital federal, ia fazer 100% gratuito, não tem mais verba para fazer essa aplicação. E aí nós nos vimos na situação de ter medicação e não ter hospitais e médicos para fazer esse tratamento, não só a aplicação, mas são 5 anos de acompanhamentos que a gente tem que estar indo para os Estados Unidos a cada 3 meses, e enfim. E nisso, por 2 meses, a EUPIDA, que é a empresa que chefia o estudo, negociou e correu atrás e conseguiu um hospital em Dallas que se dispôs a receber 5 crianças e arcar com parte das despesas, mas não todas. E aí restaria essa despesa extra, que, mais uma vez, nós não tivemos outra saída. É uma despesa extremamente alta. É uma despesa que para 5 crianças é quase de $1,5 milhão de dólares, né? Em reais vai dar 7,5, enfim. E todas as famílias voltaram, né? Tivemos que voltar para essa luta, que foi muito difícil, mas mais uma vez sem escolha. Porque sem esse valor, a medicação está lá na geladeira, lá guardada, esperando um hospital para aplicar, e nossos filhos não têm tempo a perder, né? Quanto mais o tempo passa, eles não regridem. Mesmo com a medicação, ela para o avanço da doença, mas existem prejuízos que não voltam. E aí a gente, há pouco mais de um mês, a gente voltou, né? Infelizmente,
graças a Deus, contando novamente com a ajuda das pessoas, mas a gente precisou novamente desse apoio de todo mundo. E graças a Deus, graças a todo mundo, a gente está muito perto. Lá nos Estados Unidos eles conseguiram arrecadar muito também. Aqui também a gente está contando com o apoio de todo mundo. Hoje falta bem pouco para esse 1,5 milhão de dólares para 5 crianças ser finalizada a arrecadação dele. A gente está na expectativa de ter a boa notícia agora nas próximas semanas, se Deus quiser. Finalizando essa arrecadação, que eu tenho certeza que logo a gente vai atingir o objetivo, com a ajuda também de quem está nos acompanhando agora, qual que é a ideia de que o Dudu já esteja lá então, em Dallas, no Texas, iniciando esse tratamento? Já há uma perspectiva para quando isso vai acontecer? Tem. Nós, como eu te falei, são 5 crianças, né, que vão receber nesse momento o tratamento. E por ser um tratamento extremamente complexo, a expectativa é que seja uma por mês. Por mais que seja um hospital muito grande, ele não tem estrutura para fazer todos ao mesmo tempo. E já começou todo o procedimento, né? A ordem das 5 crianças ela é definida pela equipe médica. São critérios deles, né? A gente não tem muito o que fazer além de acatar. E a primeira já vai agora, das 5. É uma menina americana com 4 anos e meio de idade. A gente até divulgou no Instagram. Ela já ela deve receber aplicação em dezembro. Em novembro ela já vai para lá, para Dallas, para receber. E a gente está na expectativa que agora em novembro eles já anunciem quem será o próximo, né? A cada mês eles vão chamar um na ordem que entenderem que é mais viável pelos critérios clínicos. Então, assim, a gente espera que, finalizando essa arrecadação, tendo disponibilidade financeira e de hospitais para 5 crianças, os 5 vão ser chamados e, na ordem que os médicos decidirem, aí, dezembro, janeiro, a gente espera que o Eduardo a gente já esteja lá nos Estados Unidos para receber esse tratamento. Claro, essa obviamente é a nossa torcida aqui também do Jornal da Clube. Você que acompanhou a entrevista, está aqui no vídeo como ajudar então o Dudu, toda a família, para que em breve ele faça esse tratamento fora do Brasil, né? Tenha uma vida saudável aí. Pessoal, agradeço muito a disponibilidade de vocês e claro, fica aqui a nossa torcida para todos vocês, para o Dudu também. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Até mais.